Eu tô cansado. É isso aí. Eu tô cansado. Tô cansado. Vou apagar esse canal. Não quero mais fazer nada. Vou parar de fazer tudo. Tá repreendido. Vou nada, meu filho. Vou parar só quando Deus mandar eu parar. Só quando Jesus falar, não, agora vai ser outra fase. Você vai pro lugar, você vai fazer outra coisa. E só quando isso acontecer mesmo. Porque cansado vai me parar? Dificuldade vai me parar? Luta vai me parar? Não vai. Não vai, não vai, não vai. E hoje a gente vai falar sobre isso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Lima Talk. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre a programação desse canal. A gente sempre começa com isso e a gente vai começar hoje também. No vídeo passado eu tinha falado que ia ser toda quarta vídeo, tá? Mas me perdoem, agora a gente vai ter que mudar. Porque como era o primeiro vídeo de adaptação, e um vídeo longo, e esse também vai ser um vídeo mais longo, eu tive que mudar um pouco o período e a data dos vídeos. Então eu vou lançar vídeo toda quinta e vou divulgar os vídeos na sexta. Então se você quer ficar por dentro desse canal que tem um único objetivo e a motivação de glorificar Deus, engrandecer o nome dele, espalhar a mensagem do Evangelho de Jesus para as pessoas onde é que for, se inscreve no canal já, se inscreve no canal, fica por dentro das coisas aí, manda para os seus amigos. E hoje vamos falar sobre um negócio muito legal, beleza? Então vamos lá. Galera, hoje nós vamos falar sobre cansaço. E na verdade, nós vamos falar sobre constância. Vamos falar sobre constância, nós vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre devocional, nós vamos falar sobre coisas assim em pouco tempo, que a gente tem pouco tempo, tem pouco armazenamento. Deus abençoe esse vídeo, o Senhor esteja sobre esse lugar, Pai abençoe essa pessoa que está nessa casa assistindo, está onde for assistindo esse vídeo, que você possa entrar no coração dela, que você possa falar com ela de uma forma especial, em nome de Jesus. Eu vou começar falando um pouco sobre Daniel. Um pouco sobre a história de Daniel. Vocês conhecem Daniel, né? A Cova dos Leão, tudo certo. Se vocês não conhecem ainda, Daniel foi um homem escolhido dentre dos mais sábios do reino. Então ele foi escolhido pelo rei para ser um dos mais sábios. Ele estava em um cargo alto dentro do reino, porque ele fazia tudo do jeito certo. Deus deu uma sabedoria, Deus deu um conhecimento para Daniel, uma inteligência que era fora do comum. Por quê? Porque ele era servo de Deus, do Deus Altíssimo. Ele buscava Deus, ele orava para Jesus, ele tinha um tempo de relacionamento com Deus. E ele ia atrás de entender e ter conhecimento e ter sabedoria. E o Senhor concedeu a Daniel sabedoria e conhecimento dentre todos os sábios e inteligentes e os adivinhos do reino. Ele era espetacular, ele era o melhor, porque não era ele, sim Deus que estava dando para ele, Deus que estava nele, o poder de Deus estava em Daniel. Então, Daniel estava se destacando no reino. Ele se destacou dentre os supervisores, dentre os sátrapas, como é que é? Sátrapas, por suas grandes qualidades, né? Aqui na Bíblia fala que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Então Daniel foi escolhido por Deus e o rei, que naquele tempo era visto como quase um deus, né? As pessoas idolatravam o rei e o rei era a maior autoridade do mundo. Então, pelo que eu li aqui, parecia que o rei tinha uma certa simpatia com Daniel. O rei simpatizava com Daniel, o rei gostava de Daniel. Mas esses sátrapas, esses sábios, esses outros supervisores ficaram com inveja e quiseram achar um jeito de acusar Daniel, achar um jeito de fazer Daniel cair. Eles queriam diminuir Daniel para que eles fossem exaltados, então eles queriam achar alguma coisa. Mas como Daniel era uma testemunha de Deus, Daniel era um servo tão obediente, um servo tão dedicado, um servo que buscava a Deus em primeiro lugar, que adorava somente ao Deus, o único Deus vivo, o nosso Pai. Ele tinha um testemunho de alguém que é servo do Senhor. Daniel testemunhava de Deus, Daniel obedecia a Deus, então eles não achavam nenhum erro. Queridos sábios e sátrapas, né? Eles tiveram uma brilhante ideia de falar pro rei: Rei, vamos fazer o seguinte, né? Porque você é uma autoridade, né? Ô rei, como você é a maior autoridade desse reino maior, o rei que vive para sempre, não sei o que lá. Vamos fazer o seguinte: nos próximos 30 dias, ninguém pode adorar nenhum outro Deus a não ser você. Não pode orar a nenhum outro Deus a não ser você. Nos próximos 30 dias. Por que você acha que eles fizeram isso? Para agradar o rei? Para agradar o rei? Você acha que foi para agradar o rei? Não. Meu querido, sabe por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel era fiel a um só Deus
E esse Deus é o Deus dos exércitos, o único Deus. Aí eles foram lá e quiseram fazer esse negócio para poder prejudicar o querido abençoado do servo de Deus de Daniel. Eu fiquei indignado. Eu fico indignado com essas coisas. Com raiva, velho. Por quê? Pra quê, né? Pra quê? E o rei falou assim, bem, né? O rei não pensou que Daniel adorava só um Deus. Mas ele falou, vamos fazer isso mesmo, né? Porque eu sou o rei aqui, sou o dono da parada toda aqui, sou o dono da cocada preta, vamos fazer esse negócio acontecer. E falaram, não, vamos aplicar esse decreto. O rei aplicou esse decreto, não pensou no querido, no abençoado Daniel, que é um servo do Senhor fiel mesmo, e fez o decreto acontecer. Fez o decreto acontecer! E a palavra diz que Daniel ficou sabendo disso. Daniel ficou sabendo que se ele não adorasse o rei, ele ia ser jogado na cova dos leões. Porque o decreto falava que quem não adorar, quem orar a outro Deus, adorar outro Deus a não ser o rei, dentro desses 30 dias, quem não fizer o que o decreto tá mandando, ia ser jogado na cova dos leões. Ou seja, ia virar janta de leão. Bacana, né? Coisa legal. Coisa básica, gente. Tortura básica. Daniel ficou sabendo disso. Que se ele não adorasse ao rei, se ele não parasse de adorar a Deus, que é o único Deus real, vivo, que está aqui entre nós, que está aqui agora com você, ele ia morrer. Ele ia ser julgado na cova dos leões. Então ele estava sendo praticamente destinado à morte, né? Mas ele tinha uma opção, né? Ele podia não adorar a Deus. É o quê? É o quê? Não tinha essa opção para Daniel, meu querido. Não tinha essa opção. Eu imagino que na vida de Daniel nesse momento, ele devia estar tão assim, aflito. Gente, ser destinado à morte, sabe? Ele tinha Deus ali, ele sabia que Deus era responsável por tudo que tinha acontecido, que Deus dava os interpretamentos dos sonhos dele, que Deus dava sabedoria, que Deus dava palavras de conhecimento, a interpretação de sonhos, tudo. Ele sabia disso, ele sabia que tinha um Deus vivo com ele, era o único. E a única forma de ele sobreviver naquele momento era não adorando esse Deus. Sabe o que Daniel fez nesse momento de aflição, de dificuldade? De que tava todo mundo pressionando ele, que esse sátrapa estava olhando para ele como olhos de leões, querendo apunhalar pelas costas Daniel. A Bíblia fala lá em Daniel capítulo 6, inclusive pega a sua Bíblia, né? Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cuja as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus. Daniel tinha acabado de ser sentenciado à morte. Ele tinha acabado de ser sentenciado à morte. Sabe o que ele fez? Ele foi pro quarto, ele dobrou seus joelhos e ele orou. Diante da morte, sabe o que Daniel fez? Ele fez o que ele costumava fazer todos os dias. Foi pro seu quarto, dobrou seus joelhos e orou a Deus que ouvia. Gente, eu fico pensando como é maravilhoso isso, sabe? Como que Deus faz. E semana passada dessa semana, eu fiquei muito cansado. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tive momentos de muito cansaço. Eu não tinha vontade de ler a Bíblia como habitualmente eu tenho. Eu não tinha vontade de fazer devocional, nem de orar, nem de louvar o Senhor. Eu tava cansado, eu tava emocionalmente cansado. E eu nem tinha feito muita coisa, mas eu tinha tanta coisa pra fazer que meio que minha cabeça fez assim, ó. E eu fiquei muito cansado. Eu queria parar, sabe? Eu não vou mentir, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu queria parar, queria, assim, dormir o dia inteiro, queria ficar na minha. Não queria ver ninguém, não queria estar com ninguém. E dentro do cansaço, a gente também começa a ficar incontente, né? Então, a sensação de que eu poderia estar tendo uma vida melhor, que eu poderia estar fazendo mais, que eu não estou fazendo o suficiente, que eu não sou o suficiente. E também com isso vem os desejos, né, pecaminosos pela velha vida, pelo que já tinha passado e já passou, graças a Deus. Mas sabe o que eu fiz? Com tudo que eu tinha, com todas as vontades contrárias, eu peguei minha Bíblia.
eu abri minha Bíblia, eu li a minha Bíblia e eu orei. Eu peguei a minha Bíblia, eu abri a minha Bíblia, eu li a minha Bíblia e eu orei. E eu entro dentro do meu quarto e eu falo, Senhor, eu não tô com vontade nenhuma. Eu não tô com vontade nenhuma. Eu não sinto, Senhor, parece que eu tô a quilômetros de distância. Eu tô passando por coisas difíceis. Eu tô tendo discussões com pessoas às vezes me decepcionam, mas porque o Senhor está aqui. E porque eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor é meu Pai. Eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou abrir a minha Bíblia, eu vou ler a minha Bíblia e eu vou orar ao meu Pai que está aqui comigo. E me escuta. Mesmo que eu não sinta. Mesmo que talvez as coisas estejam aparentemente contra mim. Ele está aqui. Ele tem tudo nas mãos dele. A solução das coisas estão nas mãos dele. E se não der certo? Se não der certo, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo o mesmo e será para sempre. As circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias da sua vida não ditam quem Deus é. Deus continua sendo o mesmo. E eu sou grato a Jesus. Porque eu sou salvo. Porque um dia eu vou morar com Ele no céu. E as circunstâncias da minha vida, se ela tá boa, se ela tá ruim, se a tristeza vem, se a raiva vem, se a felicidade vem, se a alegria vem, se a paz vem, não importa. Deus continua sendo o mesmo. E glorificado seja o nome dele, porque ele é Deus. Daniel, nesse momento, podia se desesperar, podia dar um gritão, podia sair correndo, mas ele fez o que ele sempre fazia. Foi pro seu quarto, dobrou seus joelhos e orou. A gente pensa que estar sempre no mesmo lugar, fazer sempre a mesma coisa, muitas vezes é um sinal de estagnamento. Parece que a gente não tá avançando. Eu li a Bíblia, eu orava naquele momento, eu falava, tô cansado, mas vou fazer. Tô cansado, mas vou fazer. Eu sentia que, Deus, por que não tô sentindo nada? Tô fazendo pouco? Enfim, tá estagnado a coisa. Mas essa não é a questão. Essa não é a questão. A constância é a questão. Você avança quando você tem constantemente um relacionamento com Deus, independente das circunstâncias. Se hoje você tem uma oração de 3 horas e uma leitura da palavra de 4 horas, abençoadora, você queima na presença do Senhor, você sente a presença de Deus te abraçando, mas semana que vem você não faz nada disso, de nada adianta. O seu relacionamento com Deus é circunstancial e momentâneo. Mas se você mantém todos os dias relacionamento com Deus, falando, Deus, eu estou mal, eu não estou bem, mas porque eu confio em Ti, eu vou agora adorar e glorificar o Seu nome, eu vou buscar a Ti, eu tenho um relacionamento com Ti, eu quero amar o Senhor mesmo assim, eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo. É aí que tá. A constância tem poder. E Daniel, nesse momento, estava no momento difícil da vida dele. Com tudo acontecendo de pior. Mas ele olhou para Jesus e falou, glorificado seja... Ele olhou para Deus, na verdade, que Jesus não tinha chegado ainda, mas ele olhou para Deus e falou, glorificado seja o teu nome. Amém, glória a Deus. É isso, Deus. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei se você tem passado por uma situação difícil na sua vida que parece estar tudo dando errado. Mas Deus continua contigo. O Pai continua contigo. O Pai tem a solução em suas mãos. E o Pai está contigo. Deus continua sendo o mesmo. E bom Ele é. Não importa como seja a sua vida. Não importa se a situação dê certo como você pensa que é ou não. Porque muitas vezes Deus tem outro caminho. Muitas vezes o Senhor tem outra resposta. Deus continua sendo bom. Coragem. Vá, busque o Senhor agora. Nesse momento você tem a oportunidade de ir buscar, ler a Bíblia, ler a palavra, buscar o Senhor, ter um relacionamento com Ele. Ele quer falar com você agora. Você só tem que ter força. Força. A sua força não vem da sua carne. A sua força não vem do seu posicionamento físico. A força vem do Espírito em você. Levanta. Ora. Lê a palavra. Busca Jesus. Fala, Senhor, me socorre, me ajuda. Continua. Permanece.
É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é pra sempre. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você lê a palavra, você ora, você pede pra Deus, você busca o Senhor todos os dias. Relacionamento é isso. Relacionamento é toda hora. É Deus, tô passando por isso. Tá acontecendo isso. Por favor, me ajuda. E eu estava cansado. E eu estou ainda passando por isso. Mas isso não muda quem é Deus é na minha vida, quem Deus continua sendo. Ele continua sendo bom. E eu vou buscar Ele porque eu amo Ele com todo o meu coração. Ele é minha vida. E não vou parar por conta de coisas difíceis que acontecem nela. E nem você vai, em nome de Jesus. Você não vai parar. Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer te ensinar algo. Permanece, continua firme. Jesus quer ter um relacionamento com você. E para vocês que não sabem do final da história, Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus protegeu Daniel. Ele não foi morto pelos leões. Os leões não abriram, Deus fechou a boca dos leões, a palavra fala. E Daniel sobreviveu. Daniel sobreviveu por ele ter sido fiel a Deus. Por ele ter andado nos caminhos do Senhor, orando, lendo a palavra, mesmo momentos difíceis. E se ele tivesse sido comido pelos leões? Ele estaria com Deus agora, entende? Ele estaria do lado do Pai. Tem coisa melhor que isso. Deus protegeu Daniel. E a partir desse testemunho, um reino foi transformado, na verdade. O reino foi transformado, Deus foi glorificado. A palavra fala que depois disso, o rei ficou tão perplexo como isso aconteceu. O rei foi falar com Daniel na cova e o Daniel falou: meu Deus me salvou, meu Deus foi bom comigo. E o rei ficou tão perplexo que ele tirou Daniel da cova dos leões e declarou para todo o reino, lançando um novo decreto. E ele declarou assim: pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o nosso Deus. E esse é o Deus que está cuidando de você agora. Nesse momento difícil. Ou nesse momento bom. Deus continua sendo o primeiro. Ele vai sempre ser o primeiro. Seu cansaço não pode tomar o lugar de Deus. Tá mal? Busca Jesus. Tá bem? Busca Jesus. E eu queria agradecer aqui. Queria fazer um agradecimento ao meu líder Matheus, que fez um aplicativo para os jovens, né, gente? Eu tô falando aqui, mas fiz um aplicativo para os jovens pra gente poder buscar mais Jesus e ter uma vida mais constante, devocional com Jesus e oração, que se chama Desafio do Daniel. E é por isso que eu tô falando de vocês de Daniel agora, porque eu li essa palavra justo no momento que tava, que justamente essa palavra tocou no meu coração. Então eu queria agradecer a você, Matheus, por estar me ajudando a ser mais constante em oração e devocionar a palavra. Meu líder Matheus, meus agradecimentos. Gente, muito obrigado se você ficou aqui até agora. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui. Comenta aqui constância. Comenta aí constância. Eu comento o que você quiser também, que eu vou estar respondendo, vou estar falando com vocês aí. E é isso. Manda esse vídeo pra alguém. Eu sei que isso pode abençoar alguém. O Senhor quer falar com alguém. Você sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra. Que essa palavra chegue no coração dessa pessoa. Que Deus possa ser glorificado através dela. E engrandecido através dela. Amém. Muito obrigado por ter ficado aqui. Tchau.